de vista, bom, só tem retrato nessa exposição. De outro, tem a história do Mali, a história da África, a história da colonização desfilando diante dos nossos olhos. A primeira vez que eu vi o Naná foi, ele me levou para a floresta amazônica, ele me levou para dentro do rio, ele me levou para o meio da floresta. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Nós todos temos conjuntamente que enfrentar o poder público, as instituições e a sociedade civil para buscarmos uma solução e que justamente proteja e preserva o patrimônio cultural, não só do Brasil, mas o patrimônio cultural da humanidade. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. 2 anos depois de sua morte, Naná Vasconcelos recebe uma bela homenagem de artistas que foram influenciados ou influenciaram o trabalho deste grande percussionista. O projeto Viva Naná reúne, até este fim de semana, vivências, rodas de conversas e apresentações musicais no Sesc 24 de maio. Esse projeto é um sonho. Eu conheci o Naná em 1980, em Nova York. Várias vezes estive com ele em vários festivais. Em 2010 acabamos gravando juntos um disco em parceria. Então eu pude sentir muito o poder que ele tinha de conseguir amalgamar toda uma cultura, que é uma cultura afro-brasileira, e isso fez com que ele fosse conhecido em todas as partes do mundo e muito admirado e muito demandado por tudo quanto é grupo, desde grupos pop, grupos de rock, até o pessoal do jazz. Enfim, ele navegou em tudo quanto é tipo de água. Hoje se fala muito da questão de lugar de fala. Ele expressava a tradição afro-brasileira musical de um lugar privilegiado, porque ele conhecia e convivia com a cultura brasileira na sua base. E o projeto quer justamente fazer uma mostra que eu acho pequena, mas eu acho significativa, dos artistas que colaboraram com ele, que foram influenciados ou influenciaram. Então são artistas que têm essa intimidade com a obra do Naná, que sentem dessa mesma maneira a importância que ele tem de ser mostrado, ser lembrado e o exemplo dele ser seguido, inclusive. Naná Vasconcelos é natureza, né? Ele recolhe as sementes da natureza e traz essa música para o palco. E a primeira vez que eu vi o Naná foi, ele me levou para a floresta amazônica, ele me levou para dentro do rio, ele me levou para o meio da floresta. Então eu trago esse carinho muito grande, uma forma de lidar com os instrumentos e com a minha voz, lembrando sempre o que eu aprendi com ele, que é uma forma de trazer essa natureza para dentro da minha música e para cima do palco. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Seydou Keita foi um dos primeiros representantes da fotografia de estúdio na África. Ele fez retratos dos habitantes de Bamako, no Mali, de 1948 a 1962 e pegou a transição da época colonial para o país independente. O Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, está expondo 137 obras dele. Uma boa pedida para o final de semana. Ele já é um fotógrafo que conhece o seu ofício, abre o estúdio por conta própria, mas também são anos muito vibrantes porque também são os anos que precedem a independência do Mali. Então, de um ponto de vista, bom, só tem retrato nessa exposição. De outro, tem a história do Mali, a história da África, a história da colonização desfilando diante dos nossos olhos.
porque ele começa a fotografar dentro de um quadro dominado pela fotografia colonial, que é sempre uma fotografia de grupos humanos para fins ilustrativos. E ele, aos poucos, ele vai deixando para trás, vai se separando dessa tradição. O retrato individual é uma novidade, né, nesse contexto social de que a gente está falando. A gente está aqui diante de pessoas que vão ao estúdio para se fazer fotografar como indivíduo, não como mulher de, filho de, marido de, esposo ou esposa de. Bon, c'est ici mon studio, le lieu où on fait la photo dedans. Ici, c'était la salle de réception. Ele também sabe que essas pessoas querem ter acesso, querem lidar com um universo mais amplo de sinais de prestígio, de consumo, de poder. Então, ele tem no estúdio à disposição dos clientes e das clientes um pequeno figurino que eles e elas podem utilizar. Então, se você olhar aqui essas fotos, você vai ver, por exemplo, este rádio. Esse colar que ela está usando aparece na foto de cima e na foto ali mais no canto. Os óculos aqui deles, os óculos, né? São os mesmos. E você vê, tem um relógio que vai de pulso em pulso. Há alguns casos razoavelmente numerosos em que as clientes pedem algum toque de cor. E aí isso é feito manualmente com tinta. Se vocês repararem, ele tem um certo desejo de ressaltar tudo que é de ouro, que são signos de prestígio, de status e às vezes de pertinência a esse grupo, a essa aldeia e assim por diante. Ele ficou conhecido fora, né, do país só nos anos 90. Nos anos 90. A história da redescoberta é interessante porque uma curadora americana inclui algumas fotos do Keita numa mostra em 91 em Nova York e, como ninguém sabia quem era, fotógrafo desconhecido na legenda. Nossa. Com uma fotocópia dessas imagens, o marchand francês André Magnan vai a Bamako e começa a bater de porta em porta. E é assim que ele redescobre o Keita, que na época tinha abandonado a fotografia e tinha uma oficina de conserto de motocicleta. Bonjour, je m'appelle Seydou Keita, le photographe au Mali. Olha essa foto aqui em que esse sujeito está de terno, gravata borboleta, óculos de corte moderno, mas em que ele também traz os sinais de escarificações rituais. Isso não são ferimentos, isso são escarificações rituais que identificam ele como membro de uma certa etnia, tentando viver suas vidas no encontro de tradições e de tempos históricos diferentes. Ou seja, essa trajetória histórica, ela está inserida. Ela está aqui. Né? Ou seja, não é preciso fazer fotografia na rua, não é preciso fazer reportagem, não é preciso fazer fotografia engajada ou política para que a história apareça com toda a força aqui para nós. E agora uma notícia triste. Morreu aos 61 anos o chefe, escritor e apresentador de TV Anthony Bourdain. Segundo a CNN, emissora onde trabalhava, a causa da morte foi suicídio devido à depressão. Ele estava em Estrasburgo para gravar um episódio da série Parts Unknown, em que viajava para locais desconhecidos para explorar as culinárias locais. Bourdain se tornou uma celebridade quando o livro Cozinha Confidencial, de 2000, virou um best-seller. A obra apresenta os bastidores de grandes restaurantes com histórias de bebedeira, sexo e mafiosos. Em 2005, o escritor participou da Flip e deu entrevista ao Metrópolis. A reportagem foi de Maju Coutinho e a gente já volta. O que percebi é que culturas similares produzem pratos similares. Na Malásia, por exemplo, há um prato muito parecido com a moqueca brasileira. Me perguntei qual seria a razão desta semelhança. A resposta pode ser porque os portugueses também estiveram na Malásia ou porque o clima de lá é parecido com o daqui. O importante é saber que a história da humanidade é também a história da comida. E o que interessa realmente é a comida ser saborosa. Good? Is it fun? Nothing else matters. Nothing else. Is it healthy? Is it good for you? Who cares? As long as it's good. E você sabia que o tráfico ilícito de bens culturais, como obras de arte, movimentam quase o mesmo valor que a pirataria? Para discutir como prevenir estes tipos de ações, aconteceu nesta semana um seminário no Itaú Cultural.
Esse seminário, ele trata de uma questão que é muito importante. Cada vez que um bem do patrimônio cultural, ou seja, um bem que pertence à sociedade, que ele é furtado, que ele é roubado, que ele é tirado da circulação, que ele é surrupiado de um museu, que ele desaparece de uma igreja, é um pouco da cultura que a nossa sociedade, que o Brasil perde. Isso ocorre no mundo todo. Infelizmente, o tráfico internacional de bens roubados é um dos maiores tráficos internacionais que existe. Trata-se de uma atividade criminosa que movimenta bilhões de dólares por ano. Tem um impacto tão nocivo para a arte, para a cultura, para a economia criativa, quanto a pirataria. Nós tivemos duas situações importantes nos últimos tempos. Uma foi um grande roubo na Chácara do Céu. Até hoje esse roubo não foi desvendado. Foi um roubo que aconteceu com obras muito importantes. Aliás, é considerado um dos 10, infelizmente, um dos 10 mais importantes roubos de obras de arte no mundo. E recentemente mesmo o Itaú Cultural foi vítima porque comprou obras em Londres e depois descobrimos que essas obras eram da Biblioteca Nacional. Sabendo disso, deste problema que é sistêmico e é global, nós nos reunimos com o Ministério da Cultura, mais uma série de instituições, para entendermos as questões brasileiras, para identificarmos benchmark no mundo inteiro e, quem sabe, a partir desse seminário, poder produzir e fomentar políticas públicas para a cultura neste campo da proteção das obras de arte e, ao mesmo tempo, poder produzir informações para que o mercado possa ser e estar mais confiante a respeito da compra e da circulação de obras de arte. E a gente encerra o Metrópolis de hoje falando de dança. A Companhia Estúdio 3 está no Teatro Sérgio Cardoso apresentando o espetáculo Orquestra, que faz um mergulho na obra de um dos maiores compositores brasileiros, o Heitor Villa-Lobos. As apresentações têm preços populares e acontecem somente na próxima terça e quarta-feira. Ok? Um beijo, a gente se vê no domingo às 7h30 da noite. Até lá!